Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Meu nome é Juliana Macedo, eu sou advogada, bacharel em Direito pela PUC Goiás, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade ATAME, também de Goiás, e em Advocacia Pública pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Estou participando do processo para professor revelação do IGD, na disciplina de Direito Processual Civil, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema contestação. A contestação está disciplinada nos artigos 335 a 342 do Código de Processo Civil. E ela é justamente, por excelência, a defesa do réu. Por quê? No Código Antigo de 73, algumas matérias que hoje foram trazidas para dentro da contestação, elas eram suscitadas de maneira incidental. Ou seja, o legislador, no Código de 2015, ele prezando pela celeridade, pela economia dos atos processuais, ele trouxe, então, essas matérias para a contestação. E ela é, hoje, um instrumento de defesa do réu. A contestação, ela está para o réu, assim como a petição inicial está para o autor. Como assim? Se o réu ele exercita o direito de ação a partir da petição inicial, o autor, se ele exercita o direito de ação a partir da petição inicial, o réu exerce o direito de defesa a partir da contestação. E é importante que a gente lembre que a reconvenção, ela não é uma defesa, ela é um contra-ataque. Então, o autor, ele ataca através da petição inicial, o réu se defende através da contestação e pode contra-atacar a partir da reconvenção. Então, agora que a gente já sabe, de maneira básica, o que é a contestação, a gente precisa saber qual o prazo. Vamos lá? O prazo para contestação ele é disciplinado no artigo 335. E o legislador diz assim para a gente, que são algumas regras. O prazo é de 15 dias, mas eu começo a contar esses dias quando? Inciso 1. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, não houver autocomposição. Pode voltar aqui. Suponhamos que João foi citado e compareceu na audiência de conciliação. Lá chegando, ele não conseguiu compor. Então, a audiência, vamos supor, foi no dia 10, o prazo para ele contestar se inicia no dia 11. Agora, suponhamos que João, ele apresentou uma proposta. E a autora, Maria, ela ficou tentada a aceitar aquela proposta, mas ainda teve alguma coisa que travou a conciliação. Eles podem, então, pedir para ser designada uma nova sessão de conciliação e podem tentar compor. Só que, infelizmente, mesmo nessa audiência, nessa segunda sessão, eles não conseguem compor. Nesse caso, o prazo para contestar vai se iniciar dessa última sessão. Pode voltar para o artigo. Outra regra que nós temos é a do inciso 2, que diz que esse prazo de 15 dias vai se iniciar do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4, inciso 1. Essa regra nos diz que, quando o autor, lá na petição inicial, tiver falado, olha, excelência, eu não tenho interesse na composição, não preciso designar audiência de conciliação para mim. Eu, citada, falo, olha, ele não quer compor, eu também não tenho interesse. Então, eu vou lá, protocolo um pedido de cancelamento da audiência de conciliação. E o prazo para mim, se eu protocolar no dia 10, vai se iniciar no dia 11. Mas é importante a gente lembrar aqui, por exemplo, que se for um litisconsórcio passivo, ou seja, se tiver mais de um réu no polo passivo, como que eu vou computar? Se eu, Juliana, protocolar esse pedido no dia 10, o pedido de cancelamento, para mim, o prazo vai se iniciar no dia 11. Mas vamos supor que o Carlos, que é meu litisconsorte, ele protocolou no dia 15. Para ele, o prazo vai se iniciar no dia 16. Lembrando sempre que no novo CPC os prazos são sempre em dias úteis. Então, a gente já sabe o que é a contestação, a gente já sabe o prazo, agora a gente vai ver quais as matérias que eu posso arguir. Pode colocar na tela, por favor. Nós temos 3 tipos de defesa na contestação. A primeira delas são as preliminares de mérito, que estão elencadas ali no artigo 237, por exemplo, a inépcia da petição inicial. Nós temos também as questões prejudiciais de mérito, que são questões de cunho processual.
E, por exemplo, nós temos prescrição ou decadência e nós temos as matérias de mérito propriamente ditas, que são as matérias de direito material. Por exemplo, eu alego a novação da dívida, eu alego que não devo aquilo. Pode voltar. Então, nessa matéria de direito, por exemplo, eu estou numa ação de cobrança, estou sendo cobrada em R$100.000. E eu falo, olha, excelência, na verdade, nós fizemos uma novação e agora a dívida não é mais nesses termos, não. É nesses outros termos agora ajustados. Ou então, eu já paguei R$90.000, eu não devo R$100.000. Eu devia 100 mil, já paguei 90, agora eu devo só 10. Então, esse tipo de matéria pode ser arguído também na contestação. É importante a gente lembrar ainda que a contestação ela tem um princípio muito importante para nós, que é o princípio da eventualidade. Pode colocar na tela, por favor. O princípio da eventualidade ele está preconizado no artigo 336 e diz assim: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o direito o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Pode voltar. Ou seja, esse artigo diz para nós que, na contestação, eu devo suscitar todas as matérias de defesa possíveis. Como assim? Eu tenho as teses A, B, C e D. Eu suscito a tese A, mas na eventualidade do juiz não acolher o pleito A, eu tenho o pleito B. Na eventualidade dele não acolher o pleito B, eu tenho o A, o B, o C. Então, é por isso que o réu deve, na contestação, suscitar todas as matérias na sua defesa. Agora, é bom a gente lembrar que a regra, ela comporta o quê? Exceção. E o artigo 342, ele excepciona essa regra para a gente. Vamos ver? O artigo 342, ele diz para nós que, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, inciso 1, relativas a direito ou a fato superveniente. Então, ali no decorrer da ação, depois que ele contestou, teve um fato novo, um fato superveniente. Isso ele pode suscitar, então, de maneira posterior, até porque não tinha como, né, se a época da contestação não tinha ocorrido ainda. Inciso 2, ele pode suscitar matérias que competem ao juiz conhecer de ofício, por exemplo, matérias de ordem pública. E inciso 3, por expressa autorização legal, poderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, pode voltar? Então, é importante que o réu se atenha à contestação, lembrando que ele deve trazer todas essas matérias de defesa ali nessa peça, e ele só não poderá suscitar, trazer fatos novos, trazer matérias novas, se elas estiverem contidas no artigo 342. Do contrário, se ele esqueceu, por exemplo, alguma tese, ela era muito importante para a defesa dele, infelizmente, não se enquadrando no artigo 342, ele não vai poder suscitá-las de maneira futura. Agora, a gente vai tratar sobre o artigo 337 de maneira detalhada, que talvez seja o artigo mais importante para nós nessa temática. Vamos lá? O artigo 337, ele traz as preliminares de mérito. E ele diz que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade de citação, inciso 1. Inciso 2, incompetência absoluta ou relativa. Pode voltar aqui. Com relação à incompetência, é importante a gente pensar aqui. A incompetência relativa, ela não pode ser conhecida de ofício pelo juízo, a absoluta pode. A relativa, não. E, se o réu não se manifestar sobre a incompetência relativa, o juiz que era incompetente, o juízo que era incompetente, ele torna-se o quê? Competente à prorrogação da competência. Então, se na contestação ele, por um equívoco, por um lapso, esquece de suscitar esse tema, depois ele não poderá fazê-lo. Mas, Juliana, vamos supor que eu, então, suscite a incompetência. Como que eu posso fazer isso? Põe na tela, por favor. O artigo 340, ele diz que, se eu, por exemplo, achar que o juiz da comarca de Goiânia é incompetente, que o competente é o juiz lá de Uruaçu, eu, morando em Uruaçu, eu posso protocolar a contestação no juízo de Uruaçu. E aí, o que vai acontecer? Parágrafo 1º. A contestação será submetida à livre distribuição, ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se sua imediata
remessa para o juiz da causa. Então, pode voltar. Essa contestação ela vai ser livremente distribuída, ou se ele tiver sido citado por carta precatória, o juízo da carta precatória vai ser o responsável aí por essa contestação, que é o que diz o próximo parágrafo, né? Parágrafo 2º, diz assim: reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação à carta precatória será considerado prevento. Parágrafo 3º, alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação e de mediação, se tiver sido designada. Pode voltar aqui. Esse parágrafo 3º, ele é muito criticado. Por quê? Porque, via de regra, o réu ele vai contestar justamente após a audiência de conciliação, que foi o que a gente viu ali no artigo 335. Então, esse parágrafo ele é muito criticado pela doutrina, porque eles dizem que ele não conversa com o código. E o parágrafo 4º, pode voltar? Definida a competência, o juízo competente designará nova data para audiência de conciliação ou mediação. Pode voltar. Essa regra aqui ela é óbvia, né? Porque se o juiz se considerar incompetente, vai ser redistribuída, e aí o juiz competente vai designar essa audiência de conciliação. Agora, a gente vai tratar um pouquinho sobre o inciso 3, que diz que o réu vai poder suscitar a incorreção do valor da causa. Pode voltar aqui. É importante a gente lembrar que no antigo código, quando o réu achava que o valor da causa tinha algum equívoco, ele não podia fazer isso na contestação. Era necessário instaurar um incidente de impugnação ao valor da causa. Então, agora, essa matéria que antes era trazida de maneira apartada, ela veio para o bojo da contestação. Inciso 4. Inépcia da petição inicial, que está preconizada ali no artigo 330, parágrafo 1º. Perempção. A perempção é quando o autor, por 3 vezes, causa a extinção por abandono. Inciso 6. Litispendência, quando tiverem 2 ações tramitando semelhantes. Inciso 7. Coisa julgada, quando forem 2 ações e em uma delas já tiver tido trânsito em julgado. Inciso 8. Conexão. Inciso 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. E inciso 10, convenção de arbitragem. Agora, a gente vai se deter aqui um pouquinho na convenção de arbitragem. Por quê? A convenção de arbitragem também não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Então, vamos supor que o autor, ele propôs a demanda e talvez é uma demanda que versa sobre direito imobiliário. E lá tem uma cláusula compromissória falando que em caso de eventual demanda, as partes renunciam à justiça estadual e proporão a demanda no juízo arbitral. E aí o juiz, ele vê essa petição inicial, ele não pode conhecer de ofício essa matéria, porque ela precisa ser suscitada pelo réu na contestação. E o que acontece se o réu não suscitar essa matéria? Caso por algum equívoco ele deixe de fazê-lo, o juiz estadual vai ser competente e aí é como se ele estivesse de maneira tácita renunciando ao juízo arbitral. Vamos lá. Inciso 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Nesse caso aqui, a gente tem que fazer algumas considerações. Por quê? Eu, Juliana, fui citada e eu falo, olha, eu não sou legítima para figurar aqui no polo passivo dessa demanda, não. Nesse caso, o legislador, ele fala que eu, Juliana, ele fala no artigo 339, que eu preciso indicar a pessoa legítima para figurar no polo, se eu souber quem é essa pessoa, ou se eu deixar de fazê-lo, depois, mesmo sabendo quem é a pessoa legítima, eu falo que não sou legítima e deixo de indicar, depois eu vou ter que ressarcir o autor dos prejuízos que forem gerados para ele. Agora, o que acontece? Quando eu, ré, alegar que eu não sou legítima para figurar no polo passivo, o juiz vai fazer o quê? Vamos ver? O artigo 338 diz, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu.
Pode voltar. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai falar, autor, vem aqui. Você indicou a Juliana, mas ela está falando aqui que ela não é parte legítima para figurar aqui nessa ação. Você quer alterar o polo passivo? Você tem 15 dias para fazer isso. E por que o juiz dá esse prazo? Por que o legislador ele trouxe isso no código para a gente? Porque ele quer ganhar tempo, na verdade. Porque fazendo isso, fazendo essa substituição no início da demanda, não vai gerar nenhum vício, né? Uma demanda que vai se arrastar por anos para lá na frente descobrir que a parte legítima não era, por exemplo, eu, nesse exemplo que eu dei para vocês. Então, o juiz ele estimula isso e ele dá um estímulo pecuniário, ou seja, ele fala, olha, se você fizer essa alteração, os honorários advocatícios vão ser pagos à razão de 3% a 5%, que é diferente, por exemplo, se o autor deixar a demanda tramitar com a parte legítima e lá no final ele for sucumbente, tiver que pagar honorários entre 10% e 20%, igual a regra do artigo 85. Então, isso aqui objetiva ganhar tempo mesmo. Vamos lá. Inciso... Artigo 339 a gente já falou. Inciso 12, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Inciso 13, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pode voltar. O inciso 13, ele também, no Código Antigo, ele precisava ser arguido por uma impugnação específica. Agora não mais. Agora essa matéria ela é trazida para o bojo da contestação. E agora a gente vai tratar sobre o artigo 341, que trata sobre o ônus da impugnação específica ou da impugnação especificada dos fatos. Pode colocar na tela. O artigo 341 diz que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Vamos parar aqui primeiro. Então, esse artigo, o caput, ele fala o que para a gente? Olha, réu, quando você for citado, na sua peça de defesa, você tem que trazer de maneira detalhada, né? A gente já viu o princípio da eventualidade. Você tem que se manifestar sobre tudo. E agora você tem que se manifestar, porque se você não manifestar, vão se presumir verdadeiras as alegações trazidas pelo autor. Pode voltar aqui para o... Diz assim, o princípio da impugnação específica, né, que se você não impugnar, vão se presumir verdadeiras, exceto se não for admissível a seu respeito confissão. 2, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar a substância do ato. Ou 3, estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Mas, pode voltar. Só que essa regra, mais uma vez, ela comporta o quê? Exceção. O ônus da impugnação específica de contraditar de maneira detalhada tudo aquilo que foi suscitado pelo autor, ele não se aplica para 3 pessoas, quais sejam Defensoria Pública, dativo, né, advogado dativo, ou curador especial. E por que não se aplica? Imagine um defensor público que chega uma demanda para ele, o juiz manda para a Defensoria Pública, porque o réu, por exemplo, foi citado por edital. O defensor público, ele não conhece o réu, ele não conhece o autor, ele não sabe os fatos, então ele não teria condições técnicas de impugnar de maneira detalhada aqueles fatos que foram suscitados pelo autor. Então, por isso, nesse caso, o defensor público, dativo ou o curador especial, eles vão poder fazer uma defesa por negativa geral, que é aquela defesa de maneira bem genérica mesmo, que ele impugna, ele contesta todos os fatos trazidos pelo autor na inicial. Ponto. Porque ele não tem como fazê-lo de uma maneira mais técnica. E, por fim, então, agora nós vamos tratar sobre como esse tema tem vindo nos últimos exames de ordem. A primeira questão que a gente vai abordar aqui é a questão 53 do caderno da prova branca, tipo 1, do 21º exame. Diz assim: Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais em razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pego uma carona. Lucas, em contestação, deverá. Isso aqui a gente abordou, né?
Alternativa A, requerer a alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio como réu. B, requerer que Cláudio seja admitido na condição de assistente litisconsorcial. C, denunciar Cláudio à lide. Ou alternativa D, requerer o chamamento de Cláudio ao processo. Vamos ver qual que é a alternativa correta? Alternativa A, requerer a alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio como réu. Isso aqui é bem uma das matérias do artigo 337 que nós abordamos anteriormente. Essa aqui é a questão 57, também do 21º exame. Diz assim: a Sociedade Parágrafos Cruzadas Limitada ajuizou a ação de responsabilidade civil em face de Helena e requereu o benefício da gratuidade da justiça na petição inicial. O autor deferiu o requerimento de gratuidade e ordenou a citação da ré. Como a autora não juntou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência econômica, a ré pretende atacar o benefício deferido. Com base na situação apresentada, assinale a alternativa correta. A, um instrumento processual adequado para atacar a decisão é um incidente de impugnação ao benefício da gratuidade, que será processado em autos apartados. B, a ré alegará na contestação que não estão presentes os requisitos para o deferimento do benefício da gratuidade. C, a ré alegará na contestação que o benefício deve ser indeferido, mas terá que apresentar documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira a alegação de insuficiência. D, o instrumento processual previsto para atacar a decisão de deferimento é o agravo de instrumento. Aqui nessa questão, a gente pode observar duas coisas. Mais uma vez, o examinador ele tenta fazer uma confusão da previsão do Código de 2015 com o Código de 73. Por quê? Se nós pensarmos no Código antigo, a alternativa correta seria qual? A alternativa A, que justamente o réu teria que abrir um incidente para contestar essa questão. Agora, no novo Código, como que ele tem que proceder? Alternativa B, ele deverá alegar na contestação que não estão presentes os requisitos para o deferimento do benefício da gratuidade. E, por fim, a última questão, já do 25º, questão 55 da prova branca, Tancredo, ajuizou equivocadamente em abril de 2017 demanda reivindicatória em face de Gilberto, caseiro do sítio Campos Verdes, porque Gilberto parecia ostentar a condição de proprietário. Diante do narrado, assinale a alternativa correta. Gilberto deverá realizar a nomeação autoria no prazo da contestação? B, Gilberto poderá alegar a ilegitimidade de causa na contestação, indicando aquele que considera proprietário? C, trata-se de vício sanável, podendo o magistrado corrigir o polo passivo de ofício, substituindo Gilberto da relação processual, ainda que este não tenha indicado alguém. Ou D, Gilberto poderá promover o chamamento ao processo de seu patrão, a quem está subordinado. Pode voltar aqui. Essa questão aqui ela é bem semelhante à questão do acidente de carro. Nesse caso, o caseiro ele vai suscitar que ele não é parte legítima. Vamos ver qual que é essa alternativa? É justamente a alternativa B. Gilberto poderá suscitar a ilegitimidade, alegar a ilegitimidade de causa na contestação, indicando aquele que considera proprietário. Então, gente, essas são as considerações que eu tinha para fazer acerca do tema contestação. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui minha rede social, se vocês quiserem me seguir. E muito obrigada.